Roma, ano 81 d.C. As chamas rugem no centro do Coliseu. Milhares de espectadores sedentos por sangue enchem as arquibancadas. No centro da arena, um caldeirão gigantesco ferve óleo em temperaturas mortais, mais de 200 graus Celsius. O vapor escaldante sobe como fumaça do próprio inferno. E então, um homem idoso, com cerca de 90 anos, é arrastado por soldados romanos para aquela morte certa. Suas mãos estão acorrentadas, mas seus olhos brilham com uma paz inexplicável. Mas o que aconteceu a seguir não apenas desafiou todas as leis da física, como abalou o coração de um imperador tirânico e mudou o rumo da história cristã para sempre. Fique até o final deste vídeo, porque vou revelar 3 segredos sobre fé que podem transformar sua vida completamente. Se você sempre se perguntou por que alguns cristãos conseguem atravessar situações impossíveis, enquanto outros sucumbem, se já questionou se Deus realmente protege aqueles que o amam de verdade, se você já passou por momentos onde sentiu que Deus havia te abandonado, então você precisa conhecer esta história. Deixe seu like agora. Se você quer descobrir não apenas o segredo por trás do milagre mais impressionante do cristianismo primitivo, mas também como aplicar essa mesma fé em sua vida hoje. E se você ficar até o final, vou fazer uma pergunta que pode literalmente mudar sua eternidade. Não estou exagerando. Para entender a magnitude deste milagre, você precisa conhecer quem era este homem. Dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, 10 morreram como mártires brutais. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Tiago foi apedrejado. Judas Iscariotes, o traidor, tirou a própria vida. Mas havia um que teve um destino completamente diferente. João, o discípulo amado, o mais jovem dos apóstolos, com apenas 24 anos, quando foi chamado por Jesus, aquele que reclinou no peito de Jesus na última ceia, o único que permaneceu aos pés da cruz, quando todos os outros fugiram. João não era apenas um seguidor, ele era a família de Jesus. Imagine por um momento. João conviveu diariamente com Jesus por 3 anos. Viu a água se transformar em vinho. Presenciou a multiplicação dos pães. Estava lá quando Lázaro saiu do túmulo. Foi testemunha ocular da transfiguração no monte. E mais importante que tudo isso, João viu Jesus ressuscitar dos mortos. Esse homem não tinha uma fé teórica. Ele tinha uma fé experimental. Ele sabia, por experiência própria, que nada era impossível para Deus. Agora, décadas após a crucificação e ressurreição de Jesus, João havia se tornado algo que o Império Romano não conseguia tolerar. Uma ameaça viva. Suas pregações em Éfeso convertiam não apenas pessoas simples, mas nobres, comerciantes, até mesmo soldados romanos. Seus milagres eram inegáveis. Cegos viam, paralíticos andavam, demônios fugiam apenas ao som de sua voz. Multidões inteiras abandonavam a adoração aos deuses romanos para seguir a Jesus. O cristianismo explodia como um incêndio incontrolável. O imperador Domiciano, um homem sedento por poder que exigia ser adorado como um deus, tinha um problema gigantesco, enquanto a voz de João ecoasse. O cristianismo cresceria exponencialmente. Os próprios generais romanos sussurravam que alguns de seus soldados cantavam hinos cristãos, em vez de cantar glórias a Roma. A situação estava fora de controle. A solução parecia óbvia: silenciar João para sempre. Mas Domiciano não imaginava que estava prestes a testemunhar algo que abalaria não apenas seu trono, mas sua própria visão de realidade. As ordens foram claras. João deveria morrer de forma pública, brutal e exemplar. Uma morte que servisse de aviso para todos os cristãos. O método escolhido foi um dos mais cruéis da época. Ser lançado em óleo fervente. Uma morte agonizante que duraria minutos intermináveis, com o condenado sendo literalmente cozinhado vivo diante de milhares de espectadores. Era o entretenimento preferido de Roma. Roma, centro do Coliseu, o maior anfiteatro do mundo. 50.000 pessoas gritam nas arquibancadas. O caldeirão de bronze, do tamanho de uma pequena piscina, ferve óleo
a mais de 200 graus Celsius. O cheiro acre do óleo quente misturado com suor e a tensão da multidão cria uma atmosfera sufocante. João, já com cabelos brancos e corpo frágil pela idade, é arrastado pelas pesadas correntes de ferro. Suas roupas simples contrastam com a opulência romana ao redor. A multidão grita por sangue. Soldados fazem apostas sobre quanto tempo o velho aguentará. Nobres romanos observam de seus camarotes luxuosos, ansiosos pelo espetáculo macabro. O próprio imperador Domiciano se inclina em seu trono imperial, esperando presenciar o fim definitivo daquele que ousou desafiar sua divindade. O executor levanta as mãos, pedindo silêncio para o momento final. E então, o impensável acontece. João é lançado no óleo fervente. O barulho do óleo borbulhante ecoa pelo Coliseu. Todos esperam os gritos de agonia, o cheiro de carne queimada, o fim rápido e brutal. Mas segundos passam, e algo extraordinário acontece. João não apenas não morre, ele emerge do caldeirão como se estivesse saindo de um banho morno. O que deveria durar segundos em uma morte agonizante se transforma em algo que nenhum historiador, mesmo os mais céticos, consegue explicar racionalmente. João sai do óleo, completamente intacto. Nem um fio de seu cabelo branco está chamuscado, nem uma marca, nem uma bolha, nem um arranhão em sua pele. Suas roupas não mostram nem mesmo sinais de umidade do óleo. É como se uma força invisível, um campo de energia divina, o tivesse protegido completamente. O silêncio toma conta do Coliseu. 50.000 pessoas ficam mudas diante do impossível. Então acontece algo ainda mais impressionante. A multidão sedenta por sangue se ajoelha. Soldados romanos, treinados para não temer nada, tremem e deixam cair suas armas. Nobres saem correndo de seus camarotes. O próprio imperador Domiciano, aquele que se considerava um deus, fica paralisado de terror em seu trono. Pela primeira vez em sua vida, ele testemunhou um poder infinitamente maior que o seu. Um poder que tornava seu império insignificante, como um grão de areia diante do oceano. O imperador, assombrado e aterrorizado pelo milagre, não ousou fazer uma segunda tentativa na vida de João. Como ele poderia matar alguém que obviamente estava sob proteção divina? Como poderia desafiar um Deus que havia transformado uma execução pública em uma demonstração de poder sobrenatural? Mas a pergunta que ecoava nos corredores do Palácio Imperial era: como isso foi possível? O que João possuía que outros não possuíam? A resposta está em 3 elementos que João possuía, e que a maioria das pessoas hoje perdeu completamente. Primeiro, fé testada pelo tempo. João não tinha uma fé de domingo. Ele tinha uma fé forjada em 3 anos de convivência diária com Jesus, temperada por décadas de perseguição e fortalecida por incontáveis milagres que ele mesmo havia presenciado. Segundo, relacionamento íntimo com Jesus. João não era apenas um seguidor. Ele era amigo íntimo de Jesus. O próprio Jesus o chamava de o discípulo amado. Terceiro, propósito divino inacabado. Deus ainda tinha planos para João. Ele precisava escrever o livro do Apocalipse. Veja os paralelos extraordinários na Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abed-nego caminharam ilesos na fornalha ardente, tão quente que matou os próprios soldados que os lançaram lá. Daniel passou uma noite inteira na cova dos leões famintos e saiu sem um arranhão. Agora João emerge intacto de um caldeirão de óleo fervente. Em cada caso, homens com fé inabalável enfrentaram morte certa e saíram vitoriosos pela intervenção direta de Deus. Mas aqui está o detalhe crucial que muitos perdem. Não era uma fé qualquer, era uma fé testada, provada e purificada pelo sofrimento. João havia passado por décadas de perseguição antes deste momento. Ele viu amigos morrerem, igrejas serem destruídas, cristãos serem torturados. Sua fé não era ingênua, era madura. Quando chegou sua hora de provação extrema, João não teve medo porque sabia exatamente em quem havia crido. Hebreus 11, versículo 1 define fé de forma poderosa. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. João encarnava essa definição. Ele tinha certeza absoluta de que Jesus era quem dizia ser. Ele tinha provas incontestáveis do poder de Deus
E quando chegou o momento da prova final, sua fé não vacilou nem por um segundo. Mas a história não termina no Coliseu. João não apenas sobreviveu, ele foi promovido por Deus. O imperador, incapaz de matá-lo, mas ainda determinado a silenciá-lo, baniu João para a ilha de Patmos, uma prisão de segurança máxima, onde apenas os criminosos mais perigosos eram enviados para morrer de exaustão e privação. Os inimigos de João pensavam que finalmente haviam encontrado uma maneira de acabar com ele, sem enfrentar seu Deus. Mas o que eles planejaram para o mal, Deus transformou para o bem. Naquela ilha solitária, longe das distrações do mundo, João recebeu as revelações mais extraordinárias da história cristã. Foi ali que Jesus apareceu para ele em glória e lhe mostrou os eventos dos últimos tempos. Foi ali que João escreveu o livro do Apocalipse. Talvez o livro mais impactante e profético de toda a Bíblia. O que deveria ser seu fim se tornou seu maior momento de glória. Agora pause por um momento e reflita. Talvez você esteja atravessando seu próprio caldeirão hoje. Pode ser uma doença que os médicos dizem ser incurável, problemas financeiros que parecem impossíveis de resolver, um casamento destruído que parece irreparável, filhos que se desviaram do caminho, depressão que rouba sua esperança, solidão que corta como uma lâmina, vícios que você não consegue vencer, trauma do passado que ainda te assombra. A história de João nos ensina uma verdade transformadora. Não importa quão impossível, quão desesperadora, quão desesperançosa pareça a sua situação, há um Deus que se especializa em fazer o impossível. Mas aqui está a chave que muitos perdem. Precisa haver fé verdadeira, não uma esperança vaga, não um pensamento positivo, não uma religiosidade superficial, mas uma confiança inabalável no poder e no amor de Jesus Cristo. Romanos 8,37 faz uma declaração ousada. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. João provou isso literalmente. Ele não apenas venceu a morte, ele se tornou mais do que vencedor. Ele se tornou um canal de milagres, um escritor inspirado, um exemplo para toda a eternidade. Mas talvez você esteja pensando, eu não sou João, eu não caminhei com Jesus, eu não vi milagres. Deixe-me contar um segredo. Você tem acesso ao mesmo Deus que protegeu João. O mesmo Jesus que caminhou nas águas está vivo hoje. O mesmo Espírito Santo que encheu os apóstolos quer encher você. A única diferença entre você e João não é o Deus que vocês servem, é o nível de fé que vocês exercem. Agora chegou sua hora de decidir. Se você sente que Deus tocou seu coração através desta história impossível, se você quer experimentar essa fé inabalável que protege e transforma vidas, se você precisa de um milagre em sua vida hoje, ou se você simplesmente quer renovar seu compromisso com Jesus após ter se afastado, não deixe este momento passar. Escreva nos comentários agora mesmo: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Não é apenas uma frase, é uma declaração de fé que pode mudar sua eternidade. Não deixe para depois, não espere estar pronto. João teve coragem de enfrentar o impossível confiando em Deus. Você tem coragem de dar este passo de fé hoje? Inscreva-se neste canal agora mesmo para mais histórias que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida. Ative o sininho das notificações, porque você não pode perder os próximos vídeos. Compartilhe esta mensagem com alguém que está passando por dificuldades e precisa ouvir que ainda há esperança. E lembre-se sempre desta verdade: com Deus, todas as coisas são possíveis. Todos os milagres são possíveis. Todas as vitórias são possíveis. Até o próximo vídeo. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida.